Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Com muita alegria aqui congregados ao redor da amada Mãe Maria, concluímos hoje o caminho, dom de Deus, percorrido neste mês de janeiro, primeiro deste ano de 2020. E temos a alegria de celebrar hoje a festa de São João Bosco, testemunha exemplar e sempre inspiradora do Reino de Deus, chamados a compreender e viver sua interpelação e convocação, como nos ajudam a meditar as homilias atribuídas a São João Crisóstomo, quando pergunta: o que é o reino dos céus senão Cristo? A respeito de si ele disse: o reino de Deus está no meio de vós. Nada é maior do que Cristo, segundo a sua divindade, conforme disse o profeta. É este o nosso Deus, outro não se pode imaginar ao lado dele. Foi ele quem encontrou todo o caminho da inteligência e depois ensinou a Jacó, seu servo, e a Israel, seu amado. Só depois disso, na terra, ele apareceu e com os homens conviveu. Como pode ele ser, ao mesmo tempo, reino dos céus e semente? Como podem ser idênticos o grande e o pequeno? Pela grandeza de sua misericórdia para com o homem que é terra, ele se fez tudo para todos, a fim de ganhar a todos. Pela sua própria natureza era Deus, como é e será, mas tornou-se homem para salvar-nos. Ó grão pelo qual foi feito o mundo, diz São João Crisóstomo, pelo qual se dissiparam as trevas e foi a igreja renovada. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Semeia este grão de mostarda no campo de tua alma. Se assim o fizeres, também a ti se dirige o profeta. Serás um jardim bem irrigado, um manancial de águas que nunca param de correr. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Deus explica tudo a quem se torna íntimo dele, como os discípulos, aproximados de Jesus, congregados ao seu redor, para compreender, para além daquilo que é evidente, aquilo que de fato conta, o reino de Deus. Por isso somos chamados a compreender que somos igreja por causa do reino. Não somos igreja por causa da igreja, somos a igreja por causa do reino. Somos chamados a nos tornar discípulos e discípulas de Cristo por causa do reino, porque o reino é que nos garante o caminho. O reino é como, portanto, uma semente que se espalha na terra. Quem a semeia vai dormir e acorda, e a semente vai germinando e crescendo, e não se sabe explicar como. Por isso, meu irmão, minha irmã, não sejamos pretensiosos. Ao contrário, humildes, simples, colocados a serviço do reino. Porque a força do reino é a força maior, não é a força maior aquilo que faz o semeador. Por isso o Senhor explica: a terra produz por si mesma o fruto. Aparecem primeiro as folhas, depois vem a espiga, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, aquele que colhe vai lá, mete a foice, porque o tempo da colheita chegou.
Isso para dizer, é Deus quem conduz a história e a nossa vida. Não somos nós os donos da história, é Deus quem a conduz. Nós somos conduzidos por Ele. Por isso o Senhor dizia, com que mais podemos comparar o reino de Deus? E lembra, o reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Tão grande que faz sombra e os pássaros vêm nelas se abrigar. Jesus anunciava, portanto, em parábolas, para que pudessem ser desafiados a uma compreensão mais profunda. E falava apenas por meio de parábolas, mas comunicava tudo aos seus discípulos e discípulas. Terminamos este encontro nosso com o conselho das cartas de São João Bosco, festa hoje celebrada. Ele diz, ponhamo-nos a serviço, assim como Jesus, que veio para obedecer e não para dar ordens. Envergonhemo-nos de tudo que nos possa dar aparência de dominadores. Sejamos servos. Seja esse conselho assimilado e a graça de Deus nos fecunde para que nós sejamos verdadeiramente testemunhas dele, Cristo, do seu reino, no coração do mundo, ajudando o mundo a encontrar o caminho novo. Rezemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeiro